Olá, eu sou Márcio Farias e espero que você esteja bem quando e onde você estiver. Gostaria de compartilhar algo com vocês que tem interpelado a minha consciência nessa semana. E esse é o vídeo 2 de 2. Em Mateus capítulo 4, 23, diz: Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino de Deus. Bem, depois da anunciação profética de Jesus lá em Nazaré, Jesus sai para demonstrar a presença de Deus histórica e imediata no reinado de Deus. Jesus reina sobre o universo natural. Ele anda sobre as águas, ele acalma a tempestade, ele cala os ventos, faz a chuva cessar, transforma a água em vinho, multiplica pães e peixes e cura todo tipo de enfermidade. Jesus revela o seu absoluto domínio sobre os elementos da natureza. Jesus exerce o seu domínio também sobre o universo sobrenatural. Ele manda e os espíritos malignos obedecem. Ao ressuscitar pessoas, Jesus exerce o seu poder e autoridade também, e inclusive sobre a morte. Todos estes chamados milagres são evidências da presença do reino de Deus no mundo ao redor de Jesus. O reino de Deus, portanto, é tudo que Deus cria, sustenta e possui. E também o ambiente onde a vontade de Deus é manifestada. O reino de Deus tem essa dimensão interior e exterior. Está tanto dentro de nós quanto ao redor de nós. Além dessas características dimensionais, dentro e fora, o reino de Deus pode ser compreendido a partir de seus aspectos cronológicos temporais. Ou seja, o reino de Deus já está presente, mas ainda não está consumado. O reino de Deus é já e ainda não. O reino de Deus é uma realidade inaugurada. Dizem os teólogos e intérpretes do Novo Testamento que o reino de Deus já chegou na pessoa de Jesus. Deus interfere, Deus age e manifesta a sua autoridade e exerce a sua vontade perfeita na história e na vida das pessoas que se submetem a essa vontade, e isso significa que o reino de Deus está presente aqui e agora. É o apóstolo João que diz que somos filhos de Deus e ainda não manifestamos o que havemos de ser. O apóstolo Paulo diz que já recebemos o Espírito Santo, mas ainda não desfrutamos plenamente a vontade de Deus e por esta razão ainda gememos aguardando a nossa completa redenção. O apóstolo Paulo também ele afirma que ainda não estamos totalmente livres do diabo, o inimigo que anda ao nosso derredor, rugindo e procurando a quem possa devorar. A morte já está vencida com a ressurreição de Jesus, mas a morte humana não foi ainda completamente equacionada nesta equação. Essas são algumas expressões do Novo Testamento que falam do reino de Deus como uma realidade já presente, mas ainda não consumada. E baseado nessas revelações da palavra de Deus, é John Stott, o teólogo inglês, que disse que os cristãos se dividem em pelo menos 3 grupos: os pessimistas sombrios, os triunfalistas iludidos e os realistas engajados. Porque o reino de Deus ainda não está consumado, algumas pessoas tendem a acolher o infortúnio da experiência humana e a se resignar diante do sofrimento. Esquecem todas as possibilidades inerentes ao fato de que o reino de Deus já está entre nós e colocam toda a ênfase da sua experiência espiritual no ainda não e passa a vida à espera da morte, quando então desfrutarão do céu de maravilhas. Bem, esses são os pessimistas sombrios. Existem outros, entretanto, que carregam a tinta no fato de que o reino de Deus já está presente e passam a repetir que Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades e já venceu a morte, o que é verdade, e que vivem como se todas as coisas já estivessem resolvidas ou pudessem ser resolvidas aqui e agora. Isso é um pouco perigoso. Acreditam que já podemos
tudo aqui nessa vida e se esquecem de que o reino de Deus é também ainda não. Esses são os triunfalistas iludidos. Bem, interpretar tudo posso naquele que me fortalece, sem levar em conta o que o apóstolo Paulo está afirmando, poder enfrentar tempos de farturas e prosperidade, reino de Deus já, e também tempos de escassez e necessidades, o reino de Deus ainda não. É no mínimo desatenção ou ignorância e desonestidade intelectual mesmo. Afirmar que podemos tudo é demais. Acreditar que podemos nada é de menos. Além dos pessimistas sombrios e dos triunfalistas iludidos, existem os realistas engajados. Nós não podemos tudo, mas podemos muita coisa. Podemos muito mais do que nada. O reino de Deus está presente, pois as hostes espirituais da maldade já estão vencidas na cruz do Calvário, o Espírito já está derramado sobre toda a terra, o poder da ressurreição já está presente na história. São essas convicções que nos animam ao engajamento como cooperadores de Deus na obra da redenção aqui e agora. A realidade presente no reino de Deus nos anima a lidar com todas as limitações da vida humana e a combater a morte em todas as suas manifestações, sejam pessoais e individuais, ou coletivas, ou até mesmo sociais. Sejam elas físicas ou psíquicas, emocionais ou espirituais. Não importa aonde a morte manifesta sua face cruel, os realistas engajados vamos combatê-la no poder da ressurreição. Não podemos tudo, mas podemos muita coisa. Podemos muito mais do que nada. Arregaçarmos as mangas e nos juntarmos a Jesus nessa realidade presente no reino de Deus, enquanto aguardamos a consumação do reino de Deus. É o que nós temos que fazer hoje. Que Deus nos livre de sermos pessimistas, sombrios, com a boca escancarada e cheia de dentes, esperando a morte chegar. E que Deus nos dê lucidez para não nos tornarmos triunfalistas iludidos, esquecidos de que não é aqui o nosso lugar de descanso. Que Deus nos dê coragem para sermos realistas, engajados, que vivem buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amém.